Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião de hoje, pedindo as bênçãos de Deus por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho dos seus lares. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu nos acompanhar, que Deus permitiu a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nós aqui no capítulo 27, pedi e obtereis. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22, né, modo de orar. E o Evangelho de Jesus é o de São Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. E que nos ensina Jesus, né, nesses versos? Quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que pelo fato de serem vistos, né, pelas pessoas, já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará aquilo que pedis. Quando orardes, não faleis muito, não repetis muito, como os gentios, pois pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos por Deus. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vós lhe pedis. Outro trechinho semelhante em São Marcos, capítulo 11, versos 25 a 26. Mas quando vos colocardes em oração, olha bem, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não perdoará vossos pecados. Então, olha que duas lições fantásticas, né? Então, quando a gente for pedir para nós, né, nós temos que pedir para o próximo. Nós temos que pedir para o nosso semelhante, né? Principalmente com aquele que nós temos alguma desavença, alguma diferença. Né? É necessário primeiro que a gente faça a utilização do perdão. E a forma de orar, nós precisamos entrar em sintonia com o Pai. Nós precisamos fazer as nossas orações, as nossas preces, né, com consciência, né, não no automático, né,
não fazer a nossa oração, a nossa prece no automático, não. Por isso que Jesus, né, nos ensina como devemos orar. Em segredo, lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso pedacinho de céu aqui na terra, que deve ser a nossa casa, que deve ser o nosso lar. Né? Uma amiga nossa nos ensinou isso aqui, né? Que a nossa casa, ela tem que ser o quê? Um pedaço do céu aqui na terra. Então nós podemos levar os nossos problemas do trabalho para casa? Não. Devemos levar os problemas da rua para dentro de casa? Não. Pelo contrário. Ao entrarmos na nossa casa, né, nós temos que deixar os problemas de fora e fazer da nossa casa o nosso altar, o nosso pedacinho do céu, o nosso local de oração. Né? O que é a nossa casa? Um local de descanso, de repouso, de refazimento, de recuperação energética. Então nós precisamos cuidar muito bem em pensamento, em energia, em palavras e em atitudes da nossa casa. Então é muito fantástico isso. E, né, e com relação ao nosso aposento, porque às vezes nós estamos no hospital, no fórum, na cadeia, vamos visitar um preso, né, e às vezes a gente fica devendo isso, são nossos irmãos. Né? Como que nós entramos no nosso aposento? Aqui, ó, fechamos o olho, um segundo. E aqui nós aprendemos que não preciso muito falar mesmo não. A gente cita muito isso, né? A velocidade da luz é 320 mil quilômetros por segundo. Olha, a distância da Lua à Terra são 300 mil quilômetros. Quer dizer que em um segundo eu estou na Lua. Aí nós aprendemos aqui o que é mais veloz do que a luz? Olha, o nosso pensamento. A única coisa mais veloz do que a luz no universo é o nosso pensamento. Então, se com a velocidade da luz, em um segundo, nós somos capazes de estar na Lua, com o nosso pensamento, menos ainda, menos tempo. Então, olha como que a gente fechou os olhos, né? Viu um mendigo lá deitado, a gente normalmente não estamos dando dinheiro, não queremos, mas o que a gente tem que fazer? A gente viu ele lá, deitado, debaixo do cobertor, ao relento, né? Gente, uma oração, né? Senhor, dê luz para esse irmão, né? O que ele precisar, que ele seja satisfeito, que ele encontre alguém a hora que ele estiver desperto, que lhe dê um alimento, que lhe dê um sorriso, uma palavra. Então, o que? É um segundo. Não sei se pode ser assim, então, para Deus a verdade, que ele possa força que ele precisa para se reerguer, né? Se reabilitar. E sair daquela condição. Né? Para quê? Para a gente não ficar à mercê do que o presidente sempre fala, do que o pastor fala, do que o padre fala. Eu tenho que formar, né, a minha opinião dentro da teoria e dentro das possibilidades que o mundo nos oferece. Então, pensar no bem, falar o bem, fazer o bem. Quanto mais, né, ficar disperso isso, né, eu penso uma coisa, falo outra e faço outra do que faço. Né? Nós entramos num desequilíbrio de vida.
E a lição que a Marina nos abriu ainda, né, é a forma de orar, maneira de orar. Nós já vimos aqui Jesus ensinando, né, que sem comentários, o Cristo nos ensinando como devemos orar. E a gente vai buscando, né, que ele tem toda a razão, o ensinamento dele é fantástico. E a gente partindo da ciência, a gente viu que o nosso pensamento, em um segundo, em menos de um segundo, através do nosso pensamento, nós podemos orar. Então, é um vigário aqui, um padre, um monóide, né, em Bordeaux, França, 1862. Modo de orar, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que devemos assinalar no retorno à atividade diária, ou seja, como a Tia P falou, a primeira coisa na hora que a gente acorda, o retorno ao nosso dia a dia, à nossa vida diária, é o quê? É a prece. Vós orais quase todos, mas com poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, né? É aquilo que a gente falou no automático. Nós não podemos orar no automático. Não podemos. Então, não podemos que ligais maquinalmente uma frase à outra, porque já vos habituastes a repeti-las. Por quê? Porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever. Olha que bacana. Então, o fato de estarmos aqui hoje não deve ser por dever. Não pode ser por obrigação. Tem que ser com liberdade, com espontaneidade. Né? Vamos lá, vamos ouvir o que os espíritos superiores têm a nos dizer, vamos ouvir o que Jesus tem para nos alertar, o que Nossa Mãe Santíssima, o que São José tem a nos dizer, que a gente esquece muito dele, né? Ele foi um pai, um ser humano fantástico, né? Ele que deu segurança, proteção, tanto à Mãe Santíssima como ao Cristo. Imagina se não fosse o braço forte, a sua autoridade como pai de família, para criar o mestre encarnado, o mestre aqui na Terra. Então nós precisamos começar a lembrar de São José. Então, por quê? Já habituamos, a repetir as frases. Né? E por quê? Porque é um dever, porque é uma obrigação, porque, como é que é? Não, eu tenho que rezar, eu tenho que ir ao centro, eu tenho que ir à missa, eu tenho que ir ao culto. Não é assim. Nós temos que transformar isso. Né? Nós temos que entender a necessidade da nossa faxina, da nossa higiene espiritual, da mesma forma que nós cuidamos da nossa higiene física, material, do nosso corpo, tomamos banho, escovamos os dentes, passamos. Nós precisamos ter o mesmo cuidado, com o nosso corpo espiritual, da mesma forma. Então, a prece do cristão, ele chama atenção do espírita, e do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. Ou seja, no momento que nós acordamos, sabe? Então nós não podemos acordar de mau humor, não podemos alimentar o mau humor. Né? Tem pessoas que se gabam, não chega perto de mim a hora que eu levanto, não. Não chega perto de mim a hora que eu acordo, não. Gente, nós temos que transformar isso. Primeiro momento, quando nós retornamos ao jugo da nossa carne, a nossa consciência física aqui na Terra,
devemos nos elevar com humildade aos pés da majestade divina. Né? Então, olha que bacana. Então, o nosso aposento aqui, ó, eu me fechei no meu aposento. Né? E precisa ser 1 minuto, meio minuto, 5 minutos? Não, segundos. Porque o nosso pensamento é instantâneo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa. Aliás, são 3 operações, né? Nós pensamos, falamos e agimos. Quanto mais nós aproximarmos dessa operação, mais próximo à perfeição, mais próximo do bem nós estaremos. Agora, normalmente, nós não falamos o que pensamos, lá no fundo, né? E normalmente a gente não faz o que fala. Principalmente quando a gente vai educar os filhos, né? Ó, faz o que eu falo. Então, essas 3 operações no nosso dia a dia, no nosso ser consciente, nós precisamos começar a utilizá-las. Né? Que é pensar, falar e agir em sincronismo. Por isso que a gente fala, né, esquece de julgar as pessoas. É muito difícil isso. Mas nós precisamos aprender a não julgar, né, a agir mais com o coração, a colocar o coração em nossas palavras. Por quê? Porque nós temos que chamar a atenção do errado. Precisamos. Porque o pecado, o erro, ele existe, o crime, né, no direito, né, doutor, existe tanto por omissão quanto por ação. Então, se a gente omite, não, eu vi, mas não fiz nada. Você errou. Você praticou o crime. Né? Nós temos mais advogado aqui, a doutora Ana Paula. Né? Então, a omissão é talvez pior até do que a ação. Então, nós não podemos ser omissos. Então, vamos pensar no bem, falar no bem, agir no bem. A gente fala muito em vibração, está aí de novo o Covid, quer dizer, não deixou de não estar, está aí a dengue ameaçadora, quer dizer, nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório. O que eleva o nosso padrão vibratório, meus irmãos? A única coisa que eleva o nosso padrão vibratório é o amor. O amor. Né? Só que é o amor por excelência, o amor ensinado por Jesus, o amor profundo. Né? É a única coisa que eleva a nossa vibração, que é o amor, o respeito, né? A gratidão. Então a gente acordar de manhã daquela espreguiçada que é muito bom para a saúde, né, tia Rô? Estamos ali. Você vê, ó, o gato, o cachorro, a hora que acorda, qual a primeira coisa que faz? Nós não podemos esquecer disso. Então daquela, sabe, ergue as mãos para o céu assim, flexiona. Antes de levantar da cama. É, antes de levantar e depois se levanta. De preferência dele ficar sozinho. Aí vai indo. Né? Mas o importante é a gente começar, né, a pensar no bem, falar no bem, agir no bem. Quanto mais nós aproximarmos essas operações de pensar, falar e de agir, né, nós vamos estar buscando a perfeição. Né? E outro detalhe, né? Existe perfeição sem justiça? Não. Então, para a gente procurar ser uma pessoa perfeita, nós temos
que ter critérios de justiça nas nossas atitudes, né? E olha, está vendo que por isso a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. Por isso nós temos que estudar. Profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios que recebemos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, de retornar junto aos amigos, aos guias, aos mentores, para nesse contato, a unir novas forças, novas energias, né? E termos o quê? Mais esperança, termos perseverança a cada dia, né? Na sequência da nossa vida. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa as nossas perdas. Nós temos que sempre estar dando um passeio. Vamos diminuir a velocidade, mas não vamos estacionar, não. Vamos fazer esforço e dar um passo. Então devemos nos elevar humilde aos pés do Senhor, pedindo, né, por nossa fraqueza, suplicando o seu amparo e a sua indulgência e sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a sua alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branco e radiante, de esperança e de amor. Olha, a gente fazendo isso aqui todo dia, a hora que a gente acorda, que eu falei, nós estamos aumentando a nossa vibração. E quando eu falo em vibração, vamos voltar lá para a ciência. A nossa vibração aumenta em hertz. E quando a gente fala em eletricidade, em magnetismo, né, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo sobrevive no corpo humano quando ele está acima de 30 Hz. Depois o eletricista explica para nós, né, o que é mais ou menos Hertz. Então, normalmente a gente vibra, sabe quando a gente está assim, borocochô, em 8, 7 Hz. Isso o nosso organismo, o nosso físico, né, está preparado para receber luz? Não. Está preparado para receber vírus? Está preparado para ser infestado por bactérias? Está preparado para ser infestado por fungos? Então, quando a gente aumenta a energia, né, a gente procura transformar todos os nossos problemas, compreender que temos problemas, temos dificuldades, vamos transformá-los em aprendizado. Né? Nós vamos ficar alegres com os nossos problemas? Nós vamos ficar felizes com as nossas dificuldades? Jamais. É impossível isso. Nós estamos sendo hipócritas. Se eu falar, eu tenho o câncer, mas sou muito feliz. Vai que é isso? Não. Mas eu tenho que compreender o porquê, qual a razão. E mais ainda, compreender que morrer, quem que não vai? Todos nós vamos. Então nós temos que começar a aprender a não ter medo da morte. Por quê? Entender que os mortos não. É por isso que nós somos privilegiados em estar aqui, com esses aprendizados da doutrina espírita, rememorando, né, o ensinamento redivivo de quem? De Jesus. Então, coloquemos em nossa mente, não existe espiritismo sem o Cristo. Se algum dia o arcabouço espírita você encontrar uma dúvida com relação ao que Jesus ensinar, o que nós devemos optar? Jesus. Então não existe doutrina espírita sem o Cristo. Estamos encerrando, né, Tia Kézia? Já passou um pouquinho.
E só que aqui nós temos os médiuns. Muita gente que vem aqui pensa que os médiuns são o quê? Os bambambãs. Gente, nós médiuns, nós trabalhadores da casa, fomos os piores seres humanos. Repito, nós médiuns fomos os piores seres humanos. Estamos aqui nessa vida atual, nessa vivência atual, né, implorando para trabalharmos para Jesus, para auxiliar nossos irmãos e irmãs na verdadeira caridade, trabalhando para o Cristo, para quê? Para cobrir as coisas horrorosas que nós praticamos em vivências interiores. Então o médium não tem nada de especial, não. É o médium que cura quando a gente vem à casa espírita? Não, é Deus. É Deus. Médium, o que significa? Vem do latim intermediário. Então o médium trabalhador do Cristo, ele passa a ser o intermediário, né, que ele consegue captar energeticamente com muito mais eficiência e transmitir, né, a quem vem buscar o auxílio. É dessa forma. Então quem cura é Jesus, quem cura é a nossa Mãe Santíssima, quem cura é Deus. E só para a gente lembrar, né? Theo, mas eu posso pedir para Santa Rita? Eu posso pedir para São José? Eu posso pedir para Nossa Senhora? Lógico que podemos. São nossos intercessores. Theo, mas eu tenho uma formação evangélica, eu posso pedir direto para Deus? Perfeitamente. Perfeitamente. Né? Olha que magnífico é esse aprendizado, né, da doutrina espírita. Então nós podemos pedir para o santo da nossa devoção, inclusive aqui, né, quem não sabe, chama Centro Espírita Maria de Nazaré, com autorização da Mãe Santíssima. Ela nos autorizou. Que pensa bem a seriedade de ter na marquise de um templo, né, de uma casa de oração, o nome da Mãe Santíssima. É muita responsabilidade. E é muita responsabilidade de cada médium que estuda, que desenvolveu e que trabalha nessa casa. Por isso que cada médium tem que ainda continuar estudando muito. O trabalho de médium acaba não, gente. Acaba não. Vai embora. Chico trabalhou até os 87 anos de idade, quando ele fez a passagem. Fantasticamente. Mais de 580 obras psicografadas, uma de cada assunto. Foi estudado pela NASA, não foi estudado por nós, mas ainda bem que foi estudado pela NASA, pela Liga Europeia de Inteligência, foi estudado pelo Japão, né? Chico, Zé Arigó, Paulo Vieira, que era parceiro do Chico no início dos trabalhos. Então, repetindo, nós médiuns não temos nada de especial. E ainda que somos de cidade pequena, todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe, o Theo é assim, assado, é cheio de defeito, lógico. Estou aprendendo, estou treinando, né? Mas estamos aqui dedicando esse pouquinho de tempo, né, da nossa reunião de quarta-feira, para quê? Para transmitir a nossa palavra no coração, com amor, para transmitir os fluidos dos nossos médiuns e todos aqueles que buscam o auxílio aqui na nossa casa, né, para os filhos, para os pais, para a família e para nós individualmente. Então que Jesus nos abençoe. Vamos. Para acrescentar um pouquinho, eu queria deixar bem claro que na mediunidade não existe ela se não tiver caridade. E que Cristo fala para nós, que a gente dá de graça que a gente ganha de graça. Isso, a mediunidade com Cristo. Todo aquele
que pratica a palavra de Deus, ele tem que ter caridade, tem que ter humildade. Se não tiver, ele não está praticando a palavra de Deus. E outra coisa, foi falado sobre como a gente orar para Deus, muitas pessoas se equivocam em ficar elaborando coisas e falar, não existe essa tese com Jesus. A gente tem que falar com ele, dentro da quarta da gente, vai mar, qualquer lugar. A gente tem que humilhar, ser humilde para Deus. Reconhecer que é o nosso Pai. Naquela hora que a gente está sendo humilde com ele, a gente conversa com ele. A hora que Deus mais olha para nós é a hora que a gente é humilde com ele. Geralmente nos templos, nas sinagogas, na praça, no lugar, onde tem muita gente reunida falando de Cristo, não está, na verdade, não estão se mostrando. Então, a igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo, para mim, Ayrton, ela existe dentro de cada um de nós. Ela mora dentro de nós. Cristo, Deus, a divindade que criou o céu e a terra, ela tem que morar dentro da gente. O dia que a gente perceber que é isso que é Deus, que é a natureza, que são os passos, são tudo que existe no mundo, é criação de Deus, e só acontece com o que Ele quer, aí sim a gente vai ser um ser humano melhor. Só concluindo, né, Jesus deixou claro, né, o mundo não é capaz de imitar. Eu me ensino. Assim seja. Que assim seja. Então vamos para a leitura do livro SOS Preces. Mensageiros de Deus. Meu Deus, fazei, Senhor, com que os bons espíritos que nos cercam nos incultam a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um amparo e uma inspiração. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos forças para suportá-las sem queixumes. Livrai-nos dos maus pensamentos, para que nenhum mau espírito nos induza às práticas que faltem com a caridade, para com o próximo. Espíritos benfeitores, que se interessam por nós, por nossos familiares, peço, fazerdes que nos tornemos dignos de vossa proteção, pois conhecei todas as nossas necessidades. Que assim seja. Então, enquanto os médios se concentram, vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a essa segunda parte, esse segundo momento, né? Vamos esvaziar as nossas mentes, esquecer o nosso dia corrido, né? Para que possamos dedicar esse pequeno momento a Cristo, sentir a sua presença, Senhor. Sentir o seu amor dentro de nós. Que Deus se faça presente agora no coração de cada um. Peço aos mentores espirituais que aplique um passo em cada um de nós, revigorando as nossas energias, fazendo a limpeza e o alinhamento dos nossos chakras. Para que possamos auxiliar aqueles irmãos que Deus permite vir ao nosso encontro, né? Para que eles possam ter um entendimento maior, ser auxiliado aqui na casa e seguir o seu caminho. Em nome de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais do plano maior, que são os nossos mentores, que chegam muito primeiro aqui, preparando o nosso ambiente, para que possamos sentir em casa. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida e de aprendizado. Agradecemos, Senhor, por nós termos família, termos amigos, termos um lar, e pelos nossos alimentos, a nossa água. Agradecemos por tudo, Senhor, por toda essa natureza que nos envolve, todas as energias que recebemos. E pedimos à espiritualidade que possa fazer uma visita aos lares dos idosos, das crianças, e fazer a visita aos moradores de rua, a toda a nossa juventude, aos doentes nos hospitais. Pedimos também pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos nas cadeias públicas e nas penitenciárias, que todos possam ser ajudados na medida dos nossos merecimentos. Pedimos também por todos aqueles que já passaram para o outro lado da vida, que todos possam crescer cada vez mais no plano maior. Pedimos também pelos nossos irmãos suicidas e por aqueles, Senhor, que não tem sequer alguém que possa orar por eles. Muito obrigada, Senhor. Pedimos licença à espiritualidade para encerrar essa nossa reunião e faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.